Volta com Donos, aqui na tela da Band e também no YouTube. E agora a gente vai dar prosseguimento às nossas entrevistas com os pré-candidatos à presidência do Grêmio. Por aqui já passaram Marcelo Marques, Paulo Calef, Denis Abraão. E hoje, segunda-feira, é dia de receber Vladimir Kieli. Aqui eu cumprimento e agradeço pela presença. Muito obrigado por estar conosco aqui no Donos. Mais uma oportunidade, né, para o torcedor do Grêmio conhecer o senhor, as suas ideias. Já ouvi falar muito bem, né, do senhor algumas vezes, algumas oportunidades. Espalha. Uma pessoa muito conhecida no Conselho Deliberativo do Grêmio, atuante. E eu vou fazer a primeira pergunta, que é aquela pergunta de praxe que eu fiz para todos os pré-candidatos que aqui passaram, né? Por que o senhor tem o desejo, a ambição de ser presidente do Grêmio? Boa tarde. Boa tarde aos nossos torcedores, à nação tricolor. Boa tarde, Felipe Gamba. Esse timaço, né, que a gente sempre está do outro lado da telinha vendo vocês. Então é um prazer muito grande estar aqui. E objetivamente respondendo a essa pergunta, Gamba, eu acredito que os 12 milhões e tantos de torcedores espalhados pelo mundo do nosso tricolor gostariam de ser presidentes do Grêmio. Porque não tem nada mais, não tem mais importante dentro desse contexto todo de torcedor, de colaborador do nosso tricolor do que a honraria de ser presidente. É claro que entre desejar ser e ser, vai um oceano aí de diferença. Então, por isso que nós estamos aí dentro desse trabalho todo que realizamos no Grêmio ao longo dos últimos 15, 16 anos, com 12 anos de conselho e também com várias ações praticadas aí ao longo do tempo, tanto na questão do CT do Grêmio, que ninguém sabe, o trabalho que a gente fez lá durante 8 anos para o CT do Grêmio ser do Grêmio, porque não era, estava solto dentro de uma propriedade geral do Estado e da União. Nós trabalhamos 8 anos para agregar 35 milhões de patrimônio ao Grêmio. Isso ninguém sabe porque é um trabalho interno que a gente desenvolveu. Também a questão da Arena, né? Trabalhamos desde 2009 nesse importante projeto do Grêmio, juntamente com o Dr. Hélio Dourado, depois do Dr. Fábio Koff. É uma história longa, que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. E esse resultado, o resultado desse trabalho lá com o presidente Koff em 2013, proporcionou aquele famoso termo aditivo, o terceiro termo aditivo do Grêmio, e que viabilizou financeiramente o Grêmio, porque naquela oportunidade nós ficaríamos sem time, sem clube, sem marca, sem o quadro social, a conta, né, do quadro social, sem bilheteria como até hoje, e ainda por cima pagando 41 milhões da alocação do anel superior por ano. Inviabilizaria o Grêmio. E o Dr. Koff, a pedido do Dr. Hélio Dourado, nós tivemos uma reunião, conversamos muito sobre isso, numa tarde inteira no Estádio Olímpico. Isso foi lá para o final de fevereiro, início de março. E aquela reunião, ela possibilitou que o Dr. Fábio Koff, logo em seguida, vocês vão lembrar daquele episódio, ele profere uma frase que mudou a história do Grêmio, que é: a Arena não é do Grêmio. A partir daquilo abriram-se negociações e saiu o terceiro termo aditivo, reduzindo de 41 milhões para 18 milhões por ano, então 1,5 milhão por mês, que tornou possível. Manteve a conta do quadro social, que eram 10 milhões por mês, para o Grêmio exclusivamente, sem a necessidade de dividir na conta centralizadora prevista no contrato aqui, que passaria a ser administrada por OS, pelo Grêmio. E também manteve ali o time ainda sob o comando do Grêmio, porque a transferência do time era a última etapa do processo de transferência global de tudo aquilo que era do Grêmio para a OS naquela oportunidade. Então, veja bem, nós tivemos ali o início, o embrião da primeira SAF do Brasil, sem ter lei, sem ter previsão de qualquer normativo. Nós tivemos ali o embrião de uma futura SAF, porque tudo estava sendo transferido para a OS. Né, que era uma empreiteira na época, ela não tinha essa expertise na área, mas estava sendo transferido para lá. Então nós temos esse passado, esse histórico, né, esse conhecimento interno do clube. É evidente que nós somos conhecidos na grande torcida justamente pelo trabalho interno. E esse trabalho interno que, auxiliando também a própria administração, especialmente nos últimos anos, do presidente Koff e depois do presidente Romildo, ele nos deu uma condição de conhecer ainda mais o clube por dentro. E essa condição nós queremos utilizar para expor ao torcedor as nossas ideias, os nossos projetos, porque, sobretudo,
O Grêmio precisa de gestão, planejamento, curto, médio e longo prazo, e que nós possamos daí obter os melhores resultados. Pedro Espinosa, sua pergunta, por favor. Prazer em recebê-lo aqui e, acima de tudo, parabenizar pelo trabalho feito nos bastidores, que eu acho que chegou a um momento importante para o torcedor do Grêmio prestar atenção em todos os pré-candidatos. Temos aqui mais um, né? E aí, o senhor fala sobre a Arena, sobre esse trabalho interno, e agora me dá um gancho para fazer a mesma pergunta inicial que eu fiz para todos os outros pré-candidatos. O Estádio Olímpico hoje, as ruínas do Olímpico ali, a Zenha, gira ali um valor na casa de 400 milhões, né? E a Arena, com todo o equipamento, com todo o apetrecho, a informação que eu tenho é de 2 bilhões. O Denis Abraão teve semana passada aqui e falou em 1 bilhão. Bom, tem essa discrepância de valores. 400 milhões do Olímpico, 1 bilhão ou 2 bilhões ali da Arena. Dá para trocar as chaves, finalmente, para o Grêmio anunciar que é proprietário da Arena, que o torcedor do Grêmio tem um estádio? Dá para fazer hoje essa troca de chaves, sim ou não? É claro que a história é longa, né? Mas nós temos aqui 2 situações que têm que ser avaliadas. A primeira delas, o valor referente à compra da gestão é o valor referente ao pagamento do débito financeiro de 140 milhões contraído lá atrás pela OS, lá em 2011, 2010, 2011, corrigido ao longo do tempo, que dá 270 milhões, que vem sendo executado esse valor numa ação em São Paulo. Uhum. Então, esse crédito de 270 milhões foi comprado por um fundo que agora retornou, inclusive, para a Meta, né? Foi comprado por 40 milhões, o Grêmio comprou 20 do financiamento. Então, esse é um valor, que hoje se poderia negociar algo em torno, no mínimo, em torno de 100 milhões, que é o que se especula. O valor do financiamento, do débito. Segundo valor, a gestão da Arena. Quanto é que vale a gestão da Arena? Porque aí a OS, lá atrás, ela constituiu a Arena Porto Alegrense, uma subsidiária sua, e esses valores aplicados ali, porque nós temos um valor de 2 milhões e 100 por mês, que o Grêmio paga, até 2033. Então, tem que fazer esse cálculo até 2033, puxar a valor presente e verificar na negociação quanto é que isso importaria. Em 2019, nós chegamos a negociar isso tudo. Nós chegamos a negociar em 10 anos o parcelamento do débito financeiro com os bancos. Nós chegamos, inclusive, a negociar o que a Arena Porto Alegrense queria naquela ocasião, né? E parcelar também. Aí nós precisaríamos também comprar o E2, porque não tem como um estádio daquele porte, com 314 vagas embaixo apenas, ele necessitaria pelo menos do mesmo número de vagas lá do shopping, que não saiu, que era 2.813 vagas. Então, nós precisaríamos ou alocar ou comprar o E2. A proposta em 2019 para comprar o E2 era 28 milhões pagos em 10 anos. Aliás, não aconteceu muita coisa do primeiro contrato, né? Tinha muitos apetrechos ali que não aconteceram dentro da Arena, né? Então, cinema, shopping, churrascaria, me lembro bem disso daí. Porque era um investimento elevadíssimo, que inclusive importava nas obras do entorno, na casa, naquela época, de 170 milhões. Que depois, por conta da redução do projeto, foi reduzido para 44. Né? E nesses 44, em 19, que nós não conseguimos chegar num acordo com a Caixa Federal, para que ela pudesse, já que a Caixa Federal, através da Caragones, tinha assumido todos os passivos e os ativos da OS, quando ela entrou em recuperação judicial. Então, ali, a Caragones assumiu os 7 prédios do lado da Arena e o futuro Olímpico, a área que ainda até hoje é com ela, porque ela vai executar lá um projeto de 336 mil metros quadrados de área construída, o que equivale hoje, em valor geral de venda, algo em torno de 3 bilhões e 300 milhões, que eles querem executar, por isso que eles estão muito interessados em que esse processo todo se resolva, para ficar com o Olímpico e fazer esse projeto. Fora o shopping, fora estacionamento, fora uma série de outras coisas que vão ser agregadas ali. Então, o Estádio Olímpico hoje, nós nem precisamos falar de valores, porque hoje ele vale, eu fiz um cálculo estimado ali, mais ou menos, em torno de 295 milhões, a área do Olímpico. Mas não há uma negociação, e aqui está no contrato, não há uma negociação de valores, e sim de, que a gente chama
o contrato é ad corpus. É o Olímpico pela Arena. O corpo do Olímpico, o corpo da Arena. Não se discute valores. Então, se um vale mais, outro vale menos, não se discute. A troca de chaves, ela se dá a partir do cumprimento de todas as obrigações contratuais. Com um problema que deu da Lava Jato, as obrigações contratuais foram esculhambadas. Todo mundo acabou descumprindo os contratos, mas não porque quiseram descumprir os contratos, por conta dessa situação toda. O que é possível fazer ainda é fazer uma negociação, né, a exemplo do que estava sendo feito em 2019, que só não fechou porque a Caixa não quis assumir as obras do entorno, que era da OS, né, só por conta desse detalhe. E também naquela situação nós deveríamos ter assumido as obras do entorno, porque eram 44 milhões negociados com a Justiça em 7 anos. Então nós gastaríamos ali 6,5 milhões por ano, mas com uma possibilidade de receita, e isso é o ponto importante, que lá em 2013, né, naquelas conversas com o presidente Koff e depois com o presidente Romildo, em 2013 nós já fizemos um cálculo estimado de que a receita proveniente da incorporação da Arena para o clube poderia gerar, porque nós temos lá 33 mil cadeiras a serem comercializadas ainda. Mas suponha que nós comercializamos 25 mil para deixar o restante para a bilheteria. Hoje, as 25 mil cadeiras já comercializadas rendem para o clube em torno de 12 milhões mês. Se nós comercializarmos as outras 25 mil, nós vamos agregar mais 12 milhões mês. E outro detalhe importante, nós não temos a bilheteria desde a inauguração. Se nós agregarmos a bilheteria, que tirando janeiro e tirando dezembro, que praticamente não tem futebol, nós teríamos ali 10 meses, não baixa de uma média de 7 a 8 milhões mês de bilheteria. Só no penúltimo Grenal nós tínhamos 4 milhões e 600. Agora, notadamente, a gente vê que o senhor é especialista nessa, e estudou para isso, né? E tem experiência nessa questão que envolve a Arena. Agora, me permita ser um pouco mais pragmático. Vamos lá. Os outros candidatos que vieram aqui, eles, de uma certa forma, colocaram algumas questões mais populares, você pode alegar como populistas também, mas que no mundo... É o que eu quero dizer, eu não vou ficar com meias palavras, tá? No mundo perfeito, tudo o que o senhor falou aí é de uma importância enorme. Ter alguém com o seu conhecimento, com o seu estudo na questão da Arena, que é uma coisa que trava o Grêmio, é fantástico. Só que no mundo real, o torcedor, que é quem vai eleger o novo presidente, ele quer saber quem é o 9. Ele quer saber quem são os jogadores para fazer time. Tanto que na questão da Arena, o que se fala, o que pega mais é quem vai comprar ou não vai comprar. Exato. Então é política de futebol, mas a pergunta que eu faço então, como é que o senhor acha que vai conquistar o torcedor? Qual é a ferramenta que o senhor vai utilizar para conquistar o torcedor? Porque eu não acredito, infelizmente, eu digo com tristeza isso, que só a questão burocrática, gestão, né, de um problema enorme que a Arena vai fazer, porque o torcedor, ele quer o 9, Kelly. Não tem dúvida, esse é um fato concreto que nós sabemos também, porque a gente vive o futebol e não é de hoje. Sim. Né? Mas o que acontece? São situações precedentes e necessárias. Nós não conseguimos resolver o problema de campo lá dentro se não tiver toda uma reestruturação que preceda isso. De que forma nós vamos chegar, por exemplo, a constituir um orçamento para o Grêmio, um grau de receitas que seja suficiente para poder chegar um pouco mais próximo de Palmeiras, Flamengo, por exemplo. Nós temos um orçamento anual de 550 milhões. Palmeiras é 1 bilhão e 200. Flamengo é 1 bilhão e meio. Ou seja, 3 vezes o orçamento. Mas se nós fizermos um comparativo com o Fluminense, nós vamos chegar à conclusão de que não apenas, claro que é importante, mas não apenas só dinheiro é importante reestruturar o local mais importante que tem um clube de futebol. E até eu brinco com isso, que é o local, é o departamento, é o serviço, é a área
inclusive mais importante que a própria presidência, porque nós temos que reestruturar as questões que envolvem o departamento de contratações. Quem contrata, quem bota jogador lá dentro, porque o objetivo final do Grêmio e de qualquer clube de futebol é ganhar, é disputar títulos. Mas para isso precisa uma condição prévia, precisa botar jogador com qualidade dentro de campo. Para colocar jogador de qualidade dentro de campo, tem que ter estabilidade financeira mínima. E a estabilidade financeira mínima se consegue através de meios e mecanismos criados previamente, como, por exemplo, precisamos aumentar a receita. Vai aumentar a receita como? Aumentando mensalidade? Aumentando o valor da bilheteria, que já está num patamar elevado? Não tem como por aí. Nós temos que criar receitas novas. Eu tenho participado do Conselho há 12 anos e sempre, ao longo de todas as reuniões do Conselho, principalmente na avaliação das contas trimestrais, tem lá na parte final, o Grêmio precisa encontrar mecanismos de receitas, fontes alternativas de receita. E nunca se fez nada. Nunca se fez nada. A Arena Porto Alegrense é uma fonte de receita alternativa que pode render 250 milhões por ano. Isso é muito dinheiro se nós fizermos o comparativo com o orçamento atual. É praticamente 50%. Nós vamos chegar perto do poderio do Flamengo? Não, ainda não. Mas nós vamos nos aproximar um pouco mais, com talvez 800, 850 milhões por aí. Mas disso decorre outras situações do momento que tu tem arena. Qual é a outra situação que decorre? Tu vai ter uma ligação direta com o sócio-torcedor. Tu vai ter bilheteria, tu vai ter condições de agregar mais sócios, e esse é outro projeto que a gente tem, ampliar a base de sócios no território do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e subir até Roraima e Rondônia. Esse é o objetivo. Nós temos que tirar a bunda da cadeira e ir para o interior buscar o sócio. Mas para isso, tem que trazer o sócio para dentro da arena, tratar ele bem. O pessoal faz 500 quilômetros, 600 quilômetros para vir, 600 para voltar, lota ônibus, faz excursões, vem aqui, não tem onde estacionar o ônibus, já começa por aí. O problema começa lá na compra do ingresso, já começa com essa dificuldade, não consegue juntar a turma, não consegue comprar os ingressos, tem que entrar de madrugada no sistema, o sistema cai. É um tratamento péssimo que se faz, parece que a Arena Porto Alegrense, hoje gerida do jeito que está, não quer tratar bem o sócio do Grêmio, não quer tratar bem o torcedor. Aí tem que buscar estacionamento, depois é um parto para chegar na arena. Para sair nem se fala. E para entrar, entra lá com todo mundo disperso, vem às vezes 2, 3 ônibus. O pessoal sai de madrugada de lá, chega aqui e não consegue se juntar no próprio estádio. Tem mecanismos para isso, tem como fazer check-in, tem como fazer aglutinação de pessoas, tem como deixar espaços para essa turma. Depois é outro parto sair, inclusive para quem mora aqui, é um parto sair, ou sai antes de terminar o jogo e perde o final da partida, ou fica lá 1 hora, 1h30, 2, como normalmente se fica. Então tudo isso são situações precedentes. Para ter time dentro de campo tem que ter organização, tem que ter gestão sobretudo, e gestão é diferente. Eu tenho uma empresa, né? Uma empresa que trabalha com 350 municípios no estado hoje, né? Essa empresa ela tem uma direção, que é minha, pessoal. Essa empresa, quando tiver problemas, eu vou lá e afasto o problema da forma como eu entendo melhor. Por quê? Porque empresa é possível trabalhar com o previsível. Quando a gente fala de poder público, prefeito, governador, presidente, ministros, e quando a gente trabalha com uma entidade, que eu chamo o Grêmio de entidade pública não estatal. Ele não pertence ao Estado, mas é uma entidade pública. Quando eu falo de Grêmio, dá para fazer o comparativo com o poder público. O Grêmio e o poder público não decorre de uma gestão do previsível. É o imponderável, é o imprevisível continuadamente que move a administração e o gerenciamento do Grêmio. Então, não basta apenas ser um bom empresário, não basta apenas ter esta condição de, eventualmente, até recursos financeiros próprios. Se nós não tivermos gestão, e essa gestão envolve o imponderável, o imprevisível, e poder trabalhar um departamento de futebol, um departamento de contratações, e que nós coloquemos lá dentro, sejam jogadores da base, sejam jogadores adquiridos, sejam jogadores comprados, muitos a peso de ouro, e que não dá certo,
nós precisamos reestruturar o departamento de contratações para colocar dentro de campo jogadores que tenham condições de poder montar um time homogêneo com algumas variantes de jogadores acima da média. Foi assim que o Grêmio, ao longo de todos os anos, 81, 83, 95 e até 2017, conquistou títulos. Um time médio, sem grandes estrelas, mas com jogadores acima da média. Um pouco acima da média em áreas importantes dentro do campo. Com isso, nós não precisamos gastar fortunas e conseguimos montar times vencedores. O próprio Fluminense agora é um exemplo disso. Entre os 4 maiores do mundo com uma folha de 15 milhões. E o Grêmio tem uma folha de 17. E eu estava vendo aqui os investimentos dessa turma que está disputando o Mundial. São faraônicos. O próprio Chelsea, nas 2 últimas temporadas, investiu 1 bilhão de euros. Isso dá mais de 5 bilhões e 200 milhões de reais. O PSG investiu nas 2 últimas temporadas 3 bilhões de reais. É uma outra realidade. Isso, mas aí nós vamos para o Flamengo, nós vamos para o Fluminense. Ele investiu 244 milhões em 2 temporadas. 244 milhões de reais, não de euros. Então significa o quê? Dinheiro é bom? Mas é claro que é, porque aí tu te dá uma margem de manobra dentro do mercado. Agora, só dinheiro não resolve. E nós temos exemplos dentro do próprio Grêmio. Nas últimas 2 temporadas, quantas contratações foram feitas? 100. Quanto gasto foi feito nessas 100 contratações? Quantas deram resultado? Qual é o percentual que deu de resultado? Então não adianta a gente falar que vai fazer isso ou aquilo se nós não tivermos a visão gerencial de curto, médio e longo prazo, se nós não trabalharmos formação de jogadores, como o Grêmio sempre teve na sua história, colocar jogadores dentro de campo que tem uma identidade com o Grêmio, que está perdendo, o Grêmio está perdendo sua identidade, está perdendo aquele espírito aguerrido que tem na sua torcida, mas não está mais conseguindo transmitir esse espírito aguerrido dentro do campo. O Grêmio se tornou um time burocrático nos últimos anos. E isso nós precisamos mudar para resgatar, inclusive com os ex-atletas, com os ex-jogadores. Colocar lá dentro, na categoria de base, aqueles jogadores que foram campeões pelo Grêmio. Aqueles jogadores que, inclusive, têm uma associação de ex-atletas. Essa matéria-prima que está lá à disposição do Grêmio, ela precisa ser trabalhada. E nada melhor do que trabalhar com quem já foi campeão, já sabe como funciona o Grêmio. Hoje nós temos 12 estrangeiros dentro do Grêmio, que são jogadores jovens, que é o ponto positivo disso, porque tu pode formar esse jogador e vender ele depois, mas são jogadores que, infelizmente, não têm ainda a dimensão do tamanho do Grêmio e não têm a identificação daquele Grêmio aguerrido, daquele Grêmio que eu acho que o Grêmio de 95 é o Grêmio que a gente pode utilizar como um parâmetro. O Grêmio tem que voltar a ser aquele Grêmio de 95 modernizado para 2017, onde nós conseguimos juntar força e nós conseguimos juntar técnica. Esse é o Grêmio, esse é o perfil, esse é o DNA que nós precisamos recuperar. E isso depende também de dinheiro, mas não só de dinheiro. E para isso precisa saber como gerir esse processo. Alexandre Eras, a tua pergunta para o pré-candidato Vladimir Kelly. Bom, Kelly, prazer te conhecer, prazer também te ter aqui no Donos da Bola. Mas numa das frases que tu citou agora há pouco, tu cita o Fluminense, claro, no sentido de estar entre os principais clubes do mundo, mas com investimento baixo e tal. Só que dentro do campo, o Fluminense hoje ele é gerido por um treinador que, também numa frase tua agora seguido, tornou o Grêmio burocrático, porque tu disseste, né? O Grêmio nos últimos anos tem sido de um futebol burocrático. E o Renato era um dos treinadores. Gostaria que o senhor talvez explicasse se não é um pouco antagônico isso, né? Citar o Fluminense como um grande case e, ao mesmo tempo, criticar a questão do futebol em cima do próprio treinador, que eles são similares, e, ao mesmo tempo, que o senhor falasse o que o senhor acredita do Filipão, do próprio Mano Menezes agora como treinador do Grêmio. O Renato além de ser nosso ídolo, claro, além de ser nossa estátua permanente lá, é um treinador que tem condições técnicas de poder movimentar uma equipe. Agora, faz pouco tempo que o Renato está no Fluminense. Claro que ele pegou uma estrutura já pronta e está tocando o time daquela forma como ele consegue trabalhar.
No Grêmio, a permanência dele, a continuidade dele, desgastou muito a relação que ele teve com o clube, inclusive, com a própria grande parte da torcida, e isso influencia no resultado de campo, isso é natural. O time tem que ser aguerrido, mas mais do que o time, o clube tem que ter esse espírito, o clube tem que ser aguerrido, brigador, desde o seu presidente até o mais humilde funcionário do CT. O clube precisa disso, precisa resgatar a sua história. E tem dois históricos que estão fazendo isso. Felipão, para mim, hoje é a pessoa que mais conhece futebol no país. O Luiz Felipe Scolari para mim, é um parâmetro, não apenas no futebol, mas também na gestão do futebol. Porque ele conhece não somente a área, mas conhece também as pessoas que fazem o futebol. Conhece a própria CBF, né? Ele foi na CBF ali, na recepção do Ancelotti, conversou com a turma lá e nós já tivemos uma visão um pouco diferente na partida seguinte da arbitragem, onde nós estávamos sofrendo permanentemente durante sucessivas partidas sendo prejudicados. Nós já tivemos uma visão completamente diferente da arbitragem. Então, Felipão e Mano Menezes, que é um técnico que me agrada muito, porque ele conhece a aldeia, ele tem a visão histórica do Grêmio, ele sabe como o Grêmio jogava, e ele, inclusive, fez o Grêmio jogar daquela forma, em 2007, um time bem aguerrido, bem brigador. Então, esses dois, certamente, em uma possível gestão, eles permaneceriam trabalhando no Grêmio, é claro, dentro de negociações, dentro de condições. Então, essa questão que envolve o Fluminense, já é o Renato está lá há bem pouco tempo, tem um estímulo adicional muito grande para poder tocar, e ele está disputando o Mundial. O estado anímico, inclusive, do próprio time, do próprio clube, é outro, completamente diferente. Nós precisamos chegar em 2029 lá, seja com o Renato, seja com Mano Menezes, seja com Cuca, seja com qualquer outro treinador que tenha, primeiro, o DNA do Grêmio. E a gente precisa trabalhar o time de futebol dentro de campo de acordo com o DNA do Grêmio. As contratações, elas têm que observar isso. Não pode ser contratações para preenchimento de locais, preenchimento de vagas, ou preenchimento apenas de grupo. Nós temos que ter jogadores que tenham aquele espírito do Grêmio de 95, combinado com o de 2017. Pedro Espinosa, Pedrinho. Bom, o Grêmio hoje tem um passivo de 700 milhões de reais, né? É um passivo importante, né? E estamos falando em time, montagem, receita, etc, etc. Tudo isso está no pacote que envolve o Grêmio, esses problemas que o Grêmio tem, né? Como é que resolve essa equação? E emendo uma outra rápida. A gente tem aí nos 3 pré-candidatos anteriores, os 3 pelo menos indicativos de que eles têm grandes parceiros financeiros, né? E eu queria saber se o senhor também tem algum parceiro que vá aportar um montante importante, né? Dentro desse aspecto todo, porque 700 milhões de passivo, tendo um parceiro para montar time, para tentar resolver um problema aqui e acolá, já ajuda bastante, né? A questão, o Grêmio tem as suas finanças saneadas, equacionadas. Quando a gente fala de 400, 500 milhões, 600 milhões de passivos, é um endividamento de longo prazo, por exemplo, com a União, com o governo federal, onde os maiores valores do débito estão inseridos dentro desse contexto, que o Profut, né, a legislação do Profut autorizou o parcelamento a longo prazo. Então, o Grêmio não tem problemas imediatos de longo prazo. O débito do Grêmio de longo prazo está equacionado. É claro que o Grêmio tem problema de fluxo de caixa de curto prazo. Esse é o problema. De contratar amanhã um jogador. Ele precisou, por exemplo, antecipar a receita do ano que vem em 92 milhões para poder contratar alguns jogadores e colocar em campo. Claro que isso é ruim porque retira a receita do ano que vem. Então, não há, e isso é um ponto importante a ser dito, não há cartola que tiremos aí um coelho dela, não há mágica no futebol, não haverá
nenhum empresário, a não ser que faça um patrocínio da sua empresa, aportando 100, 200, 300 milhões por ano para poder, eventualmente, fazer um procedimento dessa natureza. Nós citamos muito a Leila Pereira, no Palmeiras, né? É um exemplo de gestora, mas a Leila Pereira, através da sua empresa, patrocinava o clube em menos de 10% da receita do clube. Em torno de 100 milhões, a receita do clube é 1 bilhão e 200. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a Leila Pereira passou pelo conselho. A Leila Pereira passou pela vice-presidência. A Leila Pereira tem um conhecimento interno do seu clube e depois ela, evidentemente, foi guindada à condição de candidata da gestão a ser presidente do Palmeiras. E tem administrado o Palmeiras de uma forma, exatamente como aquilo que eu tinha comentado antes, pelo imponderável. Ela consegue trabalhar isso, inclusive aumentando receitas ao longo do tempo, porque ela não começou com 1 bilhão e 200. Então, é possível se fazer, por exemplo, nós estamos falando de proposições aí na casa de 500, 600 milhões dos investidores, dos parceiros. 500 e 600 milhões são 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Temos fundos que já, inclusive, estamos conversando, já devemos ter reuniões agora, até o final deste mês com eles. Tem fundos que investem no futebol, inclusive, que fizeram o Estádio do Bragantino, construíram o Estádio do Bragantino, compraram, um fundo desse comprou a SAF do Curitiba por R$1 bilhão. Esses fundos trabalham com futebol. E montar uma parceria, não venda, não entrega, não endividamento impagável, parceria com esses fundos, para eles interessa, para o Grêmio interessa. Evidentemente que todo o dinheiro que eventualmente se consiga dessas negociações, que são possíveis, esses recursos eles têm que ser bem empregados. Só isso. Não adianta nós termos 1 bilhão, 500 milhões, como já tivemos nos últimos anos. O Grêmio contratou R$1 bilhão nos últimos anos. Se nós trouxermos de 2015, 2016 para cá, 1 bilhão. Qual foi o resultado dessas contratações? Nós tivemos avaliação dessas contratações, nós tivemos, e esse é o objetivo aqui, nós analisamos o desempenho dessas contratações, como é que foram, como é que foi a adaptação, como é que foi o custo-benefício. Nós tivemos alguma avaliação? Parece que tudo é feito ao longo do tempo na base do improviso, ou das tentativas, ou da aposta. É claro que tem que apostar em jogadores, mas nós temos que apostar em jogadores que tenham condições de, no futuro, nos dar um retorno, e não apenas apostar por apostar. Então esse é um ponto importante. Finanças do Grêmio, a longo prazo, saneadas, né? E vamos continuar o parcelamento, são mais de 20 anos. Agora, o que a gente tem que ter é fluxo de caixa. E para fluxo de caixa se faz parcerias com ou fundos de investimento. O Grêmio tem feito ultimamente muita parceria com os bancos, né? Por isso que está pagando um percentual elevado de juros, né? Um valor elevado de juros, que são despesas financeiras. Mas a longo prazo ou a médio prazo pode estabelecer essas parcerias, inclusive para a compra da gestão da Arena. Estabelecer parcerias. A Arena vai render 20 milhões por mês? É possível? É possível. Quanto é que dessa parceria esses valores podem aportar para o fundo de investimentos durante um período? Tudo isso é negociável. O Grêmio é uma das marcas mais poderosas do mundo e nós precisamos utilizar esse poder que a marca Grêmio tem para abrir mercados e para abrir condições de ampliar a receita. Pré-candidato à presidência do Grêmio, Vladimir Chieli, queria reforçar o agradecimento pela sua presença aqui no Donos e agora o senhor tem um minutinho, né, para fazer as suas considerações finais e se dirigir em especial à torcida do Grêmio que acompanhou atentamente até aqui suas propostas e o seu conhecimento do clube, por gentileza. Eu gostaria de me dirigir ao sócio, ao torcedor, buscando transmitir, sobretudo, a necessidade do Grêmio resgatar o seu histórico, resgatar a sua identidade histórica daquele time de 95, daquele time também de 2016, 2017, onde a gestão do clube ela teve um processo de eficiência muito grande, justamente por constituir uma equipe homogênea com alguns jogadores acima da média que possibilitaram a conquista dos títulos. Nós não podemos normalizar a derrota. Nós não podemos normalizar uma situação confortável de apenas disputar
em condições de vencer um gauchão. Nós temos que voltar ao cenário nacional, nós temos que voltar ao cenário sul-americano e nós temos que voltar em 2029 ao cenário mundial. Estando lá com uma Libertadores, nós poderemos estar lá disputando o Campeonato Mundial de Clubes. Esse deve ser o objetivo a ser buscado, além da conquista, inclusive, do próprio Campeonato Brasileiro, que nós precisamos retomar 1996 e dar para o torcedor esse importante título que há muito tempo não temos. Então, o compromisso que nós assumimos é esse, é trabalhar a gestão, curto, médio e longo prazo, trabalhar base, e aí temos um projeto muito grande, que uma hora dessa poderíamos falar, e para viabilizar o Grêmio também pela sua base. Eu que agradeço, Felipe Gamba. Perfeito. Vladimir Kelly, pré-candidato à presidência do Grêmio, foi nosso convidado hoje aqui no Donos. Veio na sequência o Alexandre Mota com Boa Tarde RS. Eu quero fazer um convite aqui, porque a partir